Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Roseli e neste canal eu venho trazer conteúdos de autoconhecimento. Como assim? Por que a importância do autoconhecimento? Eu vou falar um pouquinho sobre o lado luz e o lado sombra, o lado positivo ou o lado negativo no autoconhecimento. Quanto é importante você aderir a esse autoconhecimento para que você possa entender o seu lado e entender porque muitas coisas acontecem e é muito mais fácil a gente culpar o outro do que ver o nosso defeito. Então, vamos começar? Bom, o autoconhecimento, ele é extremamente importante para o nosso desenvolvimento. O autoconhecimento, ele traz inúmeras formas de você fazer uma vida muito melhor ou muito pior. Isso vai depender de como você vai entender, como vai ser a sua reação, o que você pensa, o que você sente, o porquê que as coisas na sua vida vivem se repetindo, vivem naquele mesmo ciclo, entra ano, sai ano e é sempre a mesma coisa. E aí você para pensar, mas por que acontece isso comigo? Por que tá sempre assim, muda os personagens, mas o conteúdo da história é o mesmo. Então vamos lá. Com base em estudos, com base em experiências que eu tive em minha vida, eu venho observando muito que você está vivendo ali de uma maneira igual, sempre igual. Você tá ali vivendo igual, do mesmo. E aí você começa a se perguntar, nossa, que coincidência, eu estou revivendo uma história ou um trabalho ou algo ali momentâneo que eu já vivi há 2, 3 anos atrás. Enquanto você não faz o seu autoconhecimento, isso vai se repetindo, vai virando ioiô, ele vai e vem. Então, a importância do autoconhecimento traz com que você venha a ter perspectivas melhores, que você venha a ter entendimento do porquê que está acontecendo aquilo com você e repetitivamente. Eu vou dar um exemplo de o que aconteceu comigo, que eu tratei essa carência, porque isso era uma carência que eu tinha. Eu sempre quis a família perfeita, a família Doriana. Aquela família grande que todo mundo senta na mesa, que todo mundo tá de sorriso, que todo mundo ama todo mundo. E isso é só uma realidade 3D, uma realidade de propaganda, de margarina. Então, quando eu terminei o meu primeiro casamento, eu fiquei um tempo sozinha e depois eu me envolvi com uma pessoa que era uma pessoa legal, era uma pessoa que estava mostrando ali que tinha, né, mais ou menos o mesmo ideal, que na época minha consciência era aquela, mas eu me encantei com a família. Por quê? Porque eu não convivia com a família de segunda a segunda. Eu ia de final de semana, feriado, às vezes nós viajávamos juntos, a família toda. Então aquilo para mim foi assim, parecia que estava preenchendo algo que eu não tinha. Que isso já vinha lá de quando eu era criança, essa carência, essa necessidade e essa falta de ter uma família. Então, eu comecei a conviver, e aí eu comecei a prestar atenção, porque quando você começa a conviver, o primeiro mês é legal, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Passou desse tempo, já vira um ato rotineiro. Então, você já começa a ver os defeitos. Aí você começa a ver a cunhada metendo o pau na sogra,
o primo falando mal do tio. Então, assim, você começa a ver que aqueles defeitos estão ali. E você olha e você fala, meu Deus, mas não era a família perfeita? Eu me apaixonei pela aquela família. E como que agora, né, eu tô vendo o defeito? Por quê? Porque tudo no começo, a gente só vê o lado luz, o lado maravilhoso, o lado da positividade. A gente não vê o lado sombra e nem o lado da negatividade, que é importante. Porque vamos lá, se não houvesse luz, não haveria escuridão. Se não houvesse escuridão, não haveria luz. Então, esses dois polos, eles são importantes. A gente precisa conhecer a luz e a escuridão. A luz você acende e você vê tudo. A luz apagada na escuridão, você não vê nada. E você precisa conhecer isso. Então, meu relacionamento acabou que meio que esfriando. Por quê? Porque eu entrei num relacionamento por conta de uma carência de ter uma família grande, de ter uma família que é a família Doriana, que não existe. E aí o que aconteceu? Eu me decepcionei. E ali eu comecei, claro, o meu lado sombra começou a evidenciar e para mim já não servia mais. Eu falei, ai, não vai dar certo, ai, não, ai, a família dele é complicada, mas lá no começo a família era Doriana, mas lá na frente a família virou uma família complicada. E meio que foi acabando, acabou o relacionamento e eu passei, deixei assim, isso guardadinho na minha caixinha ali, dentro da mala. Mais um problema para ter que limpar, mais uma memória para ter que limpar. E o que aconteceu? Depois que eu comecei a fazer as terapias, que eu comecei a fazer o autoconhecimento, que eu fui me dando conta do que era lado luz e o que era lado sombra. E quando você tem o autoconhecimento, você trabalha em si. Então eu comecei a ver o meu lado sombra. E é difícil, é dolorido. Por quê? Porque é muito mais fácil eu culpar o outro do que ver o meu erro, ver o meu lado sombra. Então, o que acontece? Eu comecei a trabalhar esse lado sombra para que esse lado sombra não se sobressaísse e o lado luz acabasse sobressaindo. Então, conforme eu fui trabalhando o meu lado sombra era o quê? Eu necessitava de uma família Doriana, mas eu não estava fazendo por onde? Por quê? Porque no começo de um relacionamento, seja ele de amigo, de namoro, porque isso pode acontecer, você arranja uma amiga legal e ela te apresenta para a família e você se apega ali naquela família. O que acontece? Eu comecei a ver, no começo era tudo mil maravilhas. Depois de um tempo eu comecei a ver só os defeitos, só as sombras. E aquelas sombras que cada uma daquelas pessoas estavam me mostrando era o que eu tinha que trabalhar em mim. Mas foi muito duro para mim entender que o lado negativo, o lado sombra dessa família, de cada um ali que eu estava observando, era o que eu tinha que trabalhar em mim. Por que eu tinha que trabalhar em mim? Porque aquilo estava me mostrando o que era o meu lado sombra. Como assim? Sim, o meu lado ruim, o meu lado negativo. E cada vez que eu via que tinha ali, por exemplo, a minha ex-sogra sentava na mesa, ela fazia de repente um almoço maravilhoso. Aí, ali na frente, todo mundo estava elogiando. Se de repente 2 ou 3 pessoas e ela saía, aí já começava aquele buchichó. Nossa, realmente, a comida tá muito oleosa. Nossa, mas essa lasanha, ai, parece que tá queimada. Nossa, tá muito estranho. Ai, nossa, mas hoje a fulaninha, que no caso seria a sogra, né? Nossa, hoje ela tá insuportável. Você viu as indiretas que ela deu? Então eu começava assim, observar, começava a manter essa conversa ligada ali, acabava concordando, vendo mesmo o defeito da pessoa, só que aquilo eu tinha que trabalhar em mim,
Por quê? Porque aquele lado sombra que aquela família estava me mostrando era o que eu tinha que trabalhar em mim. A ingratidão, a fofoca, o falar mal, o criticar, o não ver o quanto a pessoa fez com tanto amor e carinho, e só porque naquele dia o meu paladar não estava legal, eu botar aquilo ali como se fosse a pior coisa do mundo. De repente, naquele dia, a minha ex-sogra, ela estava chateada, estava triste, e de repente ela falou algo que ninguém concordou, ou eu não concordei, e aí o que eu fiz? Eu desci a lenha, eu falei mal, mas hoje ela está chata, hoje ela está insuportável. Então, aquele lado sombra, aqueles defeitos, eu tive que aprender a trabalhar em mim. Por quê? Porque aquilo estava reverberando para que eu entendesse que a errada ali, nos pensamentos, nas atitudes, era eu. Porque você tem que entender a outra pessoa. Hoje, a outra pessoa pode estar bem, mas nesse mesmo dia ela pode ter tido algum problema, alguma coisa, e você tem que entender. Você não tem que criticar, que falar mal. Então eu aprendi muito, e é muito difícil quando você vai trabalhar o seu lado ruim, o seu lado sombra. Por quê? Porque é muito mais fácil falar: minha vida não deu certo porque a minha mãe me rejeitou. A minha vida não deu certo porque quando eu completei 18 anos, o meu pai não me deu o carro zero que eu queria. A minha vida não deu certo, por quê? Porque o meu ex-marido, ele me traía. Então é muito mais fácil você culpar o outro, apontar o dedo para o outro, mas não ver os outros dedos que estão apontando para si e mostrando para você o quanto você está errada. Então, no autoconhecimento, a gente trabalha muito os dois lados. Ah, você vai evidenciar o lado sombra? Não, eu vou trabalhar para ressignificar tudo aquilo de ruim, transmutar tudo aquilo de ruim que eu tenho para que o meu lado luz venha florescer, venha reverberar, venha a trazer bons frutos. A própria Bíblia fala, né? A árvore boa, ela dá frutos. A que não dá frutos, que seque. Não sei direito a passagem, mas eu acho que é isso. Então você quer ser o quê? Você quer ser uma árvore frutífera ou você quer ser uma árvore infrutífera e seca? Então foi isso que na época a psicóloga falou para mim: você quer ser uma árvore frutífera ou você quer ser uma árvore seca? Óbvio que eu, Roseli, como pessoa, falei: eu quero ser uma árvore frutífera. Me respondeu: mas você não está sendo uma árvore frutífera, você está sendo uma árvore infrutiva, você está seca. Por quê? Porque você só vê coisas ruins, você só critica, você participa de situações que ali naquele momento você poderia estar falando bem, fazendo bem, não, você estava ali criticando, falando, concordando. De repente você poderia não concordar, mas porque o assunto estava ali e naquele momento você não estava bem com a pessoa, você acaba concordando. E as outras pessoas falando mal, você acaba concordando com aquilo. É que nem novela. Novela, eu já faz muitos anos que eu não assisto novela. Então, eu não sei qual que é a novela atual. Não assisto Big Brother, não acho. Isso é uma coisa minha, é um achismo meu. Eu não acho que aquilo vai me fazer bem, que aquilo vai me trazer um crescimento. Então, respeito quem assiste, que bom. Cada um tem o seu gosto. Então, em novela, né? Em novela sempre é assim, tem a pessoa má que vai lá, que rouba, que destrói a família, tem a família que tá lá e que ele vai, que a pessoa destrói tudo aquilo. E no fim, ela ainda acaba saindo ilesa. E aí você olha e você fala: mas eu não acredito, o final da novela foi isso? Uma pessoa que só fez o mal, que roubou, que fez, que isso, que aquilo, e ele ainda saiu bem.
E aquele que era bonzinho, coitado, que foi o prejudicado. Então, a sociedade, até mesmo a televisão, alguns programas de televisão, ele nos instiga a levantar o nosso lado sombra, o nosso lado ruim. Por quê? A pessoa ali, ela rouba, ela trai, ela faz só o mal e ela se dá bem? Então, peraí, o ego já ali acelerado fala, epa, então vamos praticar esse lado sombra. Vamos praticar isso, por quê? Porque se dá bem. E aí você vai somente levantando o seu lado sombra, levantando, levantando, levantando. E aí a sua vida vai girando no mesmo ciclo, só vai mudando os personagens. Hoje é um amigo, que aí você termina a amizade, amanhã é um outro amigo que preenche aquele buraco que estava, e quando você vê, a hora que você vai analisar, você está vivendo a mesma situação, a mesma coisa em relacionamento, a mesma coisa até no profissional. Então, o autoconhecimento, ele vem para trazer para nós o que nós devemos tirar de dentro de nós, não culpar o outro, não olhar para o outro. O autoconhecimento é individual, é como a salvação, é individual. Ouvireis a verdade e a verdade vos libertará. Eu acho que é isso também. Então, quando você ouve o seu interior, quando você ouve o seu lado sombra, você entende e você se liberta. A libertação vem. Por quê? Porque você para de fazer aquelas mesmas coisas e sobressaindo o seu lado ruim, o seu lado sombra. Então, você trabalhando esse lado sombra, trabalhando os seus defeitos, poxa, eu sou egoísta, então eu tenho que aprender a dividir. Nossa, eu sou narcisista, então eu tenho que aprender que tem uma outra pessoa ali do outro lado que vai ser muito mais bonita, que vai ser muito mais inteligente, que vai ser diferente de mim. E tá tudo bem. Cada um tem a sua beleza, cada um tem o seu nível de inteligência, cada um tem o seu nível de consciência. O importante é você trabalhar o seu autoconhecimento, o seu eu interior e dar essa vazão, esse entendimento para que você venha a ser um ser humano melhor. Por quê? Porque aí você fecha aquele ciclo de lado sombra e permanece no lado luz. E quando o lado sombra aparece, você tem que acolher, você tem que entender e você tem que falar, epa, peraí, isso não é legal. Então, ó, valeu. Eu falo sempre assim, valeu, lado sombra, você me avisou, porque vem, né? O fato, por exemplo, eu tive que trabalhar muito o egoísmo. Eu sempre fui uma pessoa muito egoísta. Não sei se é porque eu era filha única, não sei. Mas eu era egoísta, muito egoísta. Eu pensava somente em mim. Só parecia que o mundo girava ao redor do meu umbigo. Eu não tinha labirintite, mas parecia que o mundo girava em torno do meu umbigo. Então eu queria as coisas no momento que eu queria da forma que eu queria. E para trabalhar esse egoísmo foi bem difícil. Por quê? Porque eu não admitia. O problema não era a Roseli egoísta, era aquela pessoa que não estava pensando em mim. Então, eu era a adulta mimada, a adulta com arquétipo infantil, de criança. Como assim? Exemplo, se eu tinha, vamos supor, duas amigas, aí uma de repente comprou uma lembrancinha, mas não trouxe nada para mim, mas ela trouxe a lembrancinha ali, até porque de repente a pessoa pediu. Aí eu olhava e falava assim, mas como assim? Ela não trouxe para mim? Eu sou amiga dela. Ela tinha que ter trazido primeiro para mim. Essa outra entrou na nossa amizade 1 ano, 2 anos depois. Como assim? Olha o egoísmo entrando.
Então eu tinha esse lado muito egoísta, de não querer dividir. Por exemplo, no meu antigo relacionamento, se tinha 2 caixas de bombom, eu comia as 2 caixas de bombom e não pensava na pessoa que estava ali do meu lado, se realmente ela queria, se ela não queria, se ela ia gostar, se ela não ia gostar. Aí, por exemplo, era aniversário, né? Isso acontecia muito. Era aniversário desse ex-relacionamento. Então eu comprava sapato, comprava bolsa, comprava roupa, comprava perfume, passava o dia no cabeleireiro, mas não lembrava de comprar nenhum cartão para falar parabéns. Ainda falava parabéns ali no momento. Então eu só pensava em mim. Eu não tinha o poder de entender que tudo na vida tem que ter uma divisão. Você tem que pensar nas pessoas, até porque senão tanto um relacionamento quanto uma amizade não vai para frente. Não vai, não adianta. Você tem que ter essa divisão, não pensar somente em você. Exemplo, se eu ligava para uma amiga e ela não me atendia na hora, eu falava, como assim? Mas eu preciso falar com você agora, tem que ser agora. Só que ali naquele momento, de repente, ela não podia, ela às vezes poderia estar até passando por algum momento ali de dificuldade, algum momento em que ela não poderia atender. Então, para mim, aquilo já era o cúmulo. A pessoa não me dar atenção. Como assim não está me dando atenção? O mundo gira a favor do meu umbigo, em volta do meu umbigo. Então eu tive que trabalhar esse lado egoico, esse lado egoísta. E isso, quando você vai trabalhando o autoconhecimento, tudo isso vai vindo à tona. E vindo à tona, o melhor que você tem é ressignificar. Poxa, eu era egoísta, então hoje eu vou trabalhar esse lado, para que o meu lado egoísta não existe, fique ali se sobressaindo. E como eu falei, tudo a gente tem que entender o lado sombra, como também tem que entender o lado luz. Quando eu comecei a fazer o autoconhecimento, que aí você aprende o Ho'oponopono, que aí você aprendendo que o Divino Criador, ele limpa as suas crenças. Então eu fiquei muito assim, né? Meditação, eu fiquei muito, ai, gratidão, gratidão, mas tudo que as pessoas às vezes faziam para mim, às vezes a pessoa tava me pisando, me humilhando, eu falava, não, ela não sabe o que faz, eu vou dar gratidão por tudo isso. Não, também não é isso. O nosso lado luz não é também aceitar tudo, entendeu? A pessoa tá te dando uns tapas na cara e você tá lá, ai, muito obrigada, muito obrigada. Não, é saber se impor. Precisa soltar o veneninho, mas você pode chegar para a pessoa e falar, querida, isso não aceito. Pessoa, isso eu não aceito. Você está fazendo isso comigo, mas eu não aceito. E não é que você tá deixando o seu lado sombra falar. Não, eu estou me posicionando, por quê? Porque eu aprendi, eu trabalhei o meu lado sombra e hoje eu não vou deixar que uma pessoa que tenha o lado sombra vir me fazer algo e eu aceitar aquilo assim, sabe? Jesus Cristo foi Jesus Cristo, ele foi ele. Nós somos humanos, então você não vai aceitar tudo, porque hoje você tá ali namastê, você tá ali na pura gratidão, você tá ali vivendo numa vibração de amor, de paz, de caridade, mas também não é assim. Se você tiver que mandar a pessoa aí se lascar, você vai mandar ela se lascar. Então, a importância do autoconhecimento é que você possa trabalhar dentro de si. E você trabalhando dentro de si, você começa a ver o mundo de uma forma diferente. Você começa a entender. Então, certas coisas você não vai discutir. Você vai deixar ali no momento, vai deixar ali guardadinho. No momento certo, você entra nesta conversa. Você vai trabalhar muito o seu lado falta, o seu lado carência, porque o nosso lado falta e o nosso lado carência faz com que a gente se intrometa, que a gente entre, aliás, a palavra correta é essa,
que a gente entre em relacionamentos, em amizades, que a gente fique dependente emocionalmente, financeiramente, que a gente se torne o quê? Como eu falei, um arquétipo infantil. A gente acaba se tornando, toda pessoa que é carente, que ela tem uma falta, o arquétipo que se destaca na vida dela é o arquétipo de uma criança, o arquétipo infantil. Por quê? Porque ela sempre precisa de alguém. A criança, ela precisa do pai e da mãe ou do responsável para se alimentar, para tomar um banho, para comer, às vezes até para dormir. E você acaba se tornando essa criança, porque você fica dependente do outro, da outra, do amigo, da amiga, do vô, da avó, da tia, do tio. Você se torna dependente. Então, o autoconhecimento, ele vem para transmutar tudo isso, toda essa parte que você não evolui, que você fica estagnado, que, como eu falei, parece que a sua vida fica girando em círculo. Um ano você trabalha o ano inteiro, chega no final do ano, você não está trabalhando igualmente ao que aconteceu há 3 anos atrás. Por quê? Porque você está fazendo sempre o mesmo, você não está se modificando, você não está ressignificando, você não está praticando o seu autoconhecimento. E você não está trabalhando o seu lado, luz e sombra. Então, o importante é você entender o seu lado sombra e assumir que você tem esse lado sombra, porque ninguém aqui é santo, todo mundo tem um lado sombra. Basta você querer domá-lo ou você deixar ele a esmo aí, deixar ele fazer o que ele quiser. Certo, minha gente? Vou ficando por aqui. Se você gostou deste conteúdo, se este conteúdo te fez bem, eu peço que você dê um joinha, que você compartilhe, que você se inscreva no canal. Quando tiver, ativa o sininho, porque quando tiver vídeos novos, você já vai estar ali, vai receber assim que for postado aqui no canal de autoconhecimento. Eu agradeço imensamente por você ter ficado até o fim do vídeo. Espero que este conteúdo te ajude de alguma forma. E como eu sempre falo, tá com dúvida, não está entendendo? Deixa nos comentários. Ou de repente fez bem para você? Deixa nos comentários, que eu vou ficar muito feliz em responder a sua pergunta ou responder o seu elogio. Muito obrigada, que a sua semana seja maravilhosa e vou criar mais vídeos com conteúdos de experiências e de autoconhecimento, somente para poder ajudar. Eu conto com vocês e vocês contam comigo. Muito obrigada por você ter ficado até o fim do vídeo e até mais!